Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação da data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Registrando inicialmente, essa é a primeira sessão da desembargadora Berenice Capuchu, após a sua posse no respectivo cargo, renovando as boas-vindas à excelentíssima senhora desembargadora. Também boas-vindas ao Dr. Eduardo Pinheiro, convocado para substituir o desembargador Vivaldo durante o período de afastamento. Desembargador Expedito Ferreira não está em possibilidade de comparecer à presente sessão em razão de participação no encontro com corregedores eleitorais no Rio de Janeiro. Também registrando a ausência do desembargador Cornélio Alves em razão de gozo de férias. O desembargador Saraiva comunicou também impossibilidade de comparecer à presente sessão. O desembargador Vigílio, em razão de uma consulta médica já agendada, também está em possibilidade de comparecer. E o desembargador João Rebouças, em virtude de um procedimento médico, também não poderá comparecer. Nós tínhamos 2 processos na pauta para a nossa sessão híbrida, que é o primeiro, que é a revisão criminal 081/02, da relatoria do desembargador Saraiva, e a revisão criminal 0803963, da relatoria do desembargador Expedito. Em virtude da ausência dos mesmos, não poderão ser julgadas na presente sessão. Indago se há algum feito que independe de pauta dos colegas. Nenhum. Então, quanto à ordem judicial, eu declaro-a encerrada. Declaro aberta a ordem administrativa. Expediente algum? Nenhuma, excelência. Da pauta anterior, temos a minuta de resolução que foi objeto de pedido de vista pelo desembargador Gilson. Em mesa, presidente. Está em mesa. Gostaria de comunicar a Vossa Excelência demais que li atentamente esta resolução e como é um assunto que está em voga, inclusive é de meu conhecimento, através do Corregedor Nacional, de que o CNJ está elaborando um modelo padrão para todos os estados, porque o que me parece é que agora cada estado está fazendo a seu bel prazer, para que não haja conflito de competência, porque é matéria primariamente de competência da União. O CNJ resolveu nomear uma comissão de estudos, não me foi adiantado para quando, mas sei que está em franco andamento. E quanto a essa proposta, essa minuta apresentada aqui, ela não traz maiores dificuldades e também em razão dos últimos acontecimentos, inclusive cito textualmente aquele de Pernambuco, em que um desembargador foi atingido, eu prefiro acompanhar e absorver pequenos sinões de ordem técnica que não maculam, na essência, essa minuta. Estou de acordo com a minuta apresentada. Essa resolução, embargador Gilson, ela foi elaborada em virtude de entendimento com a Polícia Federal, que é responsável por esses assuntos agora. Mas, mesmo assim, com todos os entendimentos, os procedimentos burocráticos estão travados lá, exatamente esperando essas novas diretrizes que o governo federal ficou de lançar. Mas como essa situação a gente não tem previsão de quando é que vai sair, façamos alguma coisa. Façamos alguma coisa. É como Vossa Excelência diz, o mais importante não se fez, nós temos um Código Penal e outro de processo penal de 1941, dispensa qualquer comentário. Então, a unanimidade. Temos uma segunda resolução aqui na pauta do dia, que é a medida de resolução que altera a competência das várias instâncias de juventude. Essa resolução, senhores, ela foi debatida com juízes envolvidos. Tivemos concordância, tivemos discordância, mas inclusive tentando adequar os resultados daquela inspeção do CNJ, que ele determinou que algumas coisas, e
vendo que várias estão sendo monitoradas, a gente está tentando equilibrar algumas distribuições para ver se não sobrecarregamos uns em detrimento de outros. O ideal era que nós tivéssemos uma posição mais folgada, mas infelizmente, tanto com a disponibilidade de mão de obra, com a disponibilidade orçamentária, nós estamos tendo que fazer ajustes pontuais. Isso não quer dizer que ajustes pontuais tenham que ser feitos no futuro, mas hoje nós estamos tentando fazer essas situações de forma para amenizar situações que são constatadas agora nessa situação. E, portanto, nossa proposta de resolução é com relação à alteração dessas competências. Nós temos essa na pauta e a outra resolução é a que diz respeito à renomeação da terceira vara de famílias e sucessões da comarca de Natal em quarta vara da comarca de Mossoró, destacando que nós recebemos as juízas, magistrados responsáveis pela essa matéria aqui em Natal antes de ontem. Conversamos com eles, explicamos as situações, que não era nenhuma questão de pessoalização da presidência, mas uma questão também de tentar racionalizar a distribuição processual. E eu tenho aqui, se os senhores... Por favor. Distribuo aí para os colegas. Aqui. Para cá, por favor. O quadro de distribuição média das comarcas, das maiores comarcas que nós temos, e com relação específica às varas de família e sucessão. Nesses últimos 2, 3 anos, houve uma estabilização de distribuição processual, especificamente em Natal, enquanto que outras comarcas, como Mossoró e Parnamirim, registraram um crescimento elevado de distribuição. E essa renomeação, como os senhores podem ver, nós temos uma média de distribuição mensal nas varas de sucessões de Natal e de família e sucessões de 63 processos, enquanto que na vara de Parnamirim nós temos uma distribuição em torno de 108 processos. Eu diria quase 40% a mais do que a distribuição mensal de Natal. E mesmo com essa mudança da vara aqui para atender uma demanda de Mossoró, que a vara criminal de Mossoró, elas registram o dobro da distribuição processual das varas de Natal. Só temos lá as varas que estão sobrecarregadas e sem a gente ter condições de fazer muita coisa de imediato. Então foi uma solução aprontada que nós estamos encaminhando para apreciação dos senhores, se acharem conveniente. E mesmo com essa distribuição, mesmo com essa remoção de uma das varas de família e sucessão de Natal para Mossoró, a distribuição em Natal ela ficará no nível da distribuição que hoje se registra em Parnamirim. Nós, como disse, recebemos os juízes responsáveis por essa matéria, explicamos a eles, compreenderam a situação e pediram que nós tivéssemos, a presidência reforçasse um núcleo de assessoramento de audiências, principalmente na parte de conciliação. Nós nos comprometemos em engendrar esforços nesse sentido, para criar um núcleo específico para atender as varas de família, o que daria uma ajuda enorme, sobretudo porque a maior demanda lá, na realidade, são as audiências, a necessidade de realização de audiência. Mas, como os senhores podem ver no quadro, nós temos
uma simulação de atual de distribuição e uma simulação de distribuição com alteração feita. Nós passaríamos de 761 processos distribuídos ao longo de um ano para 865 processos distribuídos ao longo de um ano. A quantidade média acrescida seria em torno de 10 processos por mês para cada vara de Natal. E, como disse, não é uma questão pessoalizada, mas em relação a atender essas situações da inspeção feita pelo CNJ e também de forma a equilibrar, né, equilibrar, porque o que a gente vê é que algumas comarcas estão registrando um crescimento bem diferente de outras, principalmente com relação a determinadas competências. Perfeito. Indago se há mais alguma necessidade de esclarecimento, se todos concordam com essa. Concordo, A proposta é transferir uma vara para Mossoró. Criminal, exatamente. Lá só temos 2 hoje. Sobrecarregado. Sobrecarregado. Criminal. Exatamente. Aí implica também no Ministério Público para acompanhar também com o promotor, né, lá, né? Exato. E, enfim, o juiz vai abrir mais uma vaga lá e o juiz daqui. Acho que está vaga por causa da sessão vaga. da desembargadora Berenice. Ah, tá vaga então. Então não vai haver Não vai nenhuma haver. movimentação nesse sentido. Não. Eu acredito que a questão estatística é relevante, né? Para se adequar esse serviço de maneira a atender a razoável duração do processo e também a carga de trabalho do magistrado. Perfeito. E se isso for alterado, essa distribuição voltar a crescer em Natal, a gente vai fazer outras adequações. Outras administrações terão que fazer, porque hoje, em alguns pontos, nós estamos vendo o sistema de TI, nosso GPS Juiz, ele permite mapear de forma bem precisa essa distribuição e constatar esses erros. Mais algum esclarecimento? Todos concordam? Alguma necessidade de... Concordo, presidente. Acho De acordo. importante a providência. Temos em extra pauta, minuta de resolução que regulamenta o cadastramento e a escolha de peritos, tradutores e intérpretes, no caso da assistência judiciária, gratuita e determinada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a outras providências. A segunda minuta de resolução sobre o cadastramento eletrônico dos peritos e órgãos técnicos científicos do nosso Poder Judiciário também. E essas são resoluções de caráter eminentemente burocrático, para atender a deficiência de normas que disciplinam essas questões. Algum esclarecimento, alguma dúvida? De acordo, senhor. Também submetendo a homologação da Corte, ato da Presidência que é de referente convocou no termo do artigo 27 da Lei Complementar 643 de 2018 o juiz Eduardo Bezerra Medeiros Pinheiro, titular da 11º Juizado Especial Civil da Central da Comarca de Natal, para substituir o desembargador Vivaldo Pinheiro durante o período que tiver afastado de suas funções, a partir de 24 de 10 de 2023, estendendo-se até 24 de 11 de 2023. Caso necessidade, foram sorteados como suplente na ocasião Dr. Luiz Alberto Dantas Filho e Dr. Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos. Foram os outros sorteados. Todos de acordo com a homologação? De acordo. Uma pequena adequação, senhores, de redação que eu coloquei na pasta, da lei que nós encaminhamos, do projeto passado, disciplinando a questão da database e sem acréscimo de despesa, nós apenas criando a questão do coordenador. Mas após a própria sugestão do sindicato que examinou a resolução, apontou um erro nos valores que estabelecemos lá. Nós estamos corrigindo, estamos só trazendo a submissão
com relação apenas à tabela, porque os demais manteve, e foi corrigido apenas uma linha que o sindicato mesmo tem indicado essa situação, e é uma sugestão. Estamos acolhendo, porque eles estavam corretos. Em indicações e propostas, a presidência encaminha o voto de pesar pelo falecimento do juiz de direito do Estado de Pernambuco, Paulo Torres Pereira da Silva, que ocorreu no dia 19, próximo pretérito, na cidade de Jaboatão do Guararapes. Trágico evento que está sendo objeto de investigação ainda. Comunicações e proposições, desembargador Amauri, Não tenho, excelência. desembargador Cláudio. Apenas para registrar que me parece que hoje, 25, é o último dia para trazer informações à presidência a respeito das questões que foram destacadas pelo relatório do CNJ na inspeção aqui. Sim. E há aquela situação de que o CNJ determinou que nós julgássemos os processos pendentes por suspensão em face da tramitação de RDR, que ainda não teriam sido julgados em grau de recurso para o STJ ou para o Supremo, em recurso especial ou recurso extraordinário. Então, é aquela situação dessa linha tênue entre o jurisdicional e o administrativo que o CNJ tem, na minha percepção, ultrapassado. E aí o STJ diz, enquanto não julgado um recurso especial, os processos que dependem que estão suspensos por RDE não podem ser julgados. Chega o general e diz, é para julgar. Então, eu estou, por enquanto, obedecendo a quem pode mais. Então, de maneira que eu estou apenas registrando isso, porque se esse julgamento amanhã for modificado no recurso especial, o trabalho todinho vai por água abaixo. Por água abaixo. Eu estou levando as informações da presidência nesse sentido. Eu quero registrar isso na sessão. Ok. E não tenho mais proposições, excelência. Doutor Eduardo, Não, senhor presidente, somente agradecer o voto de boas-vindas. desembargador Dilermano, Não tenho, excelência. desembargador Ibanez, Sem proposição, presidente. desembargador Glauber, Também, senhor presidente, sem proposição. desembargador Gilson. Presidente, eu tenho uma pequena nota, bem rápida, em que digo o seguinte: em cumprimento à ordem do CNJ, a Corregedoria Estadual de Justiça começou a atuar de forma individualizada nos processos parados há mais de 100 dias nas unidades judiciárias, gabinetes e secretarias. Após um mês da atuação, houve redução de 26,55% do quantitativo de processos parados há mais de 100 dias. Entre as secretarias, houve redução de mais de 30%. No total, reduzimos de 60.730 para 42.852 feitos parados há mais de 100 dias. Agradeço, portanto, a colaboração de todos. Desembargadora Lourdes, Sem proposições, senhor presidente. desembargadora Berenice, Não tenho, excelência, proposição. apenas fazendo o registro final, a presença dos alunos do 4º período de Direito da instituição Nassau, acompanhado dos professores Keite Oliveira, professor de Direito Administrativo, e do professor Alain Monteiro, professor da disciplina de Processo Civil. Sejam muito bem-vindos. Lamentavelmente, hoje a pauta ficou prejudicada a não ter as ausências de alguns colegas, mas em virtude de compromissos até mesmo de trabalhos e também de procedimentos médicos. Senhor presidente, esclarecendo para os estudantes que a pauta virtual vai ser votada normalmente, né? Exatamente. E são muitos os processos na pauta virtual. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.